Vai, Osório, coragem. Pode sair 1000 histórias Mas tem que ter muita concentração, porque vai que não dá certo. Vai se concentrar. Olha! Uau! Deu certo! Funcionou! Tô aqui de novo! Oi, Cristiano Golfinho! Não, é Cristiano Gouveia. Isso! Cristiano e vocês querem que eu conte uma história? Já logo percebi. Deu pra notar? Tipo assim, seria possível? É possível. Então, por favor. É possível. Eu vou então contar pra vocês uma fábula africana. Chamada O Elefante que Perdeu Seu Olho. Começa mais ou menos assim. Era uma vez um elefante, né? É uma história de elefante. Era uma vez um elefante que estava andando. Só que tava tão calor, mas tão calor que, ó, plaf, parecia uma cachoeira no rosto dele, de tão calor. Nossa, um elefante andando. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, quando de repente ele olhou lá na frente, uma lagoa. Agora, ele foi andando até a beira da lagoa. Ele colocou a sua primeira patinha. Quando ele foi colocar a sua primeira patinha dentro da lagoa, ele... Ai, que frio! Tava fria a água, mas ele colocou. Na segunda patinha, ele foi colocar de novo. Quando ele colocou a patinha na água, ele disse... Ai, que frio! Na terceira patinha, porque ele tem uma terceira patinha, ele foi colocando, quando ele colocou a patinha dele na água, fez... Ai, que frio! E quando ele colocou finalmente a quarta patinha, o que foi que ele falou? Ai, que frio! Na verdade não, porque ele já estava acostumado com a água, ele já estava com quase todo o corpo dentro da água. A temperatura já tava normal, já estava normal. Só que quando ele entrou, ele começou a sentir uma coceira no nariz. E você sabe que o nariz do elefante é grande, assim, comprido, né? Ele começou, acho que foi porque o corpo dele estava muito quente, a água estava fria, ele começou a sentir uma vontade de espirrar. De espirrar. Só que aí o espirro de elefante não é pequenininho assim, né? Não, nem é médio, nem é grande, é gigante! Então o elefante fez assim, ó. Tchau! Ele deu um espirro tão grande, mas tão grande, que o olho dele fez assim, ó. Saltou. Calma. Isso acontece. Não, calma. Acompanhe o raciocínio. Acompanhe o raciocínio. Porque o olho dele saiu e foi lá para lá no fundo do lago. E puf, ficou o olho dele olhando para cima para ele, com um olho a menos. Só que ele começou a sentir assim, ó. Desespero, porque ele tava sem um olho. Aí ele começou a fazer, meu olho, meu olho. Ele começou a se mexer tanto, que aquela água começou a se mexer assim. Aquela areia que tava dentro do lago começou a subir, e a água... E ele, meu olho! Quase um tsunami de água, assim, ó, pra todo lado. A água ficou turva. Ficou de todos os jeitos, pra lá e pra cá, assim. De repente, ali do lado do lago, havia um sapo que estava coçando a sua barba, assim, e fazendo como? Puxa. Mais uma vez? É especialista de... E coçando a barba. Enquanto o sapo coçava a barba e falava o web, o elefante ficava, meu olho, e aquela água subia, parecia uma chuva, assim, lá. Enquanto isso, o sapo estava lá do lado, coçando a barba. E falando fazendo? web. E o elefante, meu olho, e o sapo... Até que um momento, o sapo levantou o seu dedinho de sapo e disse assim, elefante, calma. Quando o sapo falou elefante, calma, aquela palavra calma foi voando até o ouvido esquerdo do elefante. Plim! Aquela palavra ficou dançando na cabeça do elefante. Calma. Ficou assim na cabeça dele e o elefante fez estátua durante um tempo. Ficou parado, pensando naquela palavra que o sapo havia dito.
E enquanto ele pensava, aquela água que estava antes turva, que nem você disse, estava balançando assim, foi diminuindo. Foi diminuindo, foi parando, foi parando, foi parando, foi parando, foi parando, até ela parar completamente. Parecia um espelho d'água agora de novo. Aquela areia que estava toda remexida lá no fundo do lago foi descendo, foi descendo, foi descendo e... Puf, pousou de novo no fundo do lago. E o elefante continuava ouvindo a palavra. E ficou pensando, de repente o elefante com um olho só olhou para o fundo do lago e viu no fundo do lago o olho dele. E o outro olho dele, que estava no fundo do lago, viu o elefante de novo do lado de fora da água. O elefante pegou sua tromba, ele ia colocar a tromba na água quando de repente ele lembrou da palavra. Qual foi a palavra? Então, com muita calma, o elefante colocou a sua tromba dentro da água. Ai, que fria! Mas ele tentou de novo. Pegou o seu olho, trouxe de volta e colocou de volta. O elefante ficou tão feliz que ele não fez nada, porque ele estava muito calmo agora. Então ele olhou de repente pro sapo, e o sapo olhou para ele e disse: "Tá vendo, elefante? Calma." E é por isso que hoje em dia o elefante anda com muita Calma. Você tem que aprender a andar assim pra não tropeçar. É, com calma. Eu vou lembrar disso. Tá bom? Eu vou, mas ele já tá aqui. Ah, tamo aqui, os quatro. Mais um. Mais um? Mas eu acho que não vai dar agora. Por quê? Porque me falta um violão. Ah, isso não é Eu problema. vou falar com o vizinho. O da esquina ali. Sai daqui. Eu vou pegar o violão. Sai daqui. Achei! Usa esse, ó. Vai lá. Peraí, esse aqui? É meu. Peraí que você me deu do lado errado ainda. Esse dá? Esse é meu. Deixa eu ver. Pode usar. Não dá, Doroteia. Não dá. Usa esse. Ah! Que isso? É o violão da Doroteia. Desculpa, é a minha. Vamos fazer a troca aqui. Doroteia, Isso. ele é um profissional, ele usa um instrumento profissional. Dá o meu filhote. Pronto, Esse aí até dá pra fazer um sonzinho, mas pra história que eu preciso, eu vou precisar desse. Desse aí, É. então, tudo bem. Posso contar? Pode. Posso contar? Pode. É uma história de medo. Não! Não pode, não! Eu vou lá com o vizinho. Ó, parar! Controla. Mas é um medo engraçado. Ah, então é legal. Ó, é um medo engraçado. Vai. Vou contar, Ludovico. Medo. Tenho medo, muito medo. Tenho medo. Tenho medo de olhar para o mistério, tério. Pra você, Ludovico. Tenho medo, muito medo. Tenho medo de olhar para o mistério, tério. Dentro do armário, entre roupas e sapatos, mora o bicho papão. Imagina se ele entra dentro da sua gaveta e sai de boca aberta vestindo sua cueca. Medo, tenho medo, muito medo. Tenho medo. Tenho medo de olhar para o mistério, tério. Tenho medo, muito medo. Tenho medo. Tenho medo de olhar para o mistério, tério. Embaixo da sua cama vive um monstro com dentes finos de arrepiar. Imagina se ele entala e não consegue se soltar e chama a mamãe monstro para desentalar. Medo, tenho medo, muito medo. Tenho medo. Tenho medo de olhar para o mistério, tério. Tenho medo, muito medo. Tenho medo. Tenho medo de olhar para o mistério, tério. Atrás da geladeira vive um
gigante com a boca grande de assustar. Imagina se ele come tudo que vai pro esgoto e solta um grande arroto até sua casa derrubar. Medo, tenho medo, muito medo. Tenho medo, medo, medo. Tenho medo de olhar para o mistério, tério, tério. Tenho medo, muito medo. Tenho medo, medo. Tenho medo de olhar para o mistério. Olhar para o mistério. Olhar para o mistério, tério, tério. Fui no cemitério. Tério, tério, tério. Era meia-noite. Noite, noite. Tinha uma caveira. Vira, vira. Era moribunda. Deixa pra lá. Muito boa. Você tá suando frio, Ludovico. Eu fico preocupado se alguém vai ficar impressionado. Acho que ele fez xixi. É só história, não precisa ficar... Não, é só uma história. O Ludovico fez xixi. Ô, Ludovico. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra história. Essa é legal, mas ele tem outras melhores. Não, tudo bem. Então eu posso, já pra você não ficar mais com medo, Ludovico, eu posso contar uma história de dormir? Boa pedida, né? Pode sim, Cristiano Golfinho. É Cristiano Gouveia. Eu vou cantar uma música, chama Hora de Dormir. Boa. Que eu fiz pro meu filho Joaquim. Quando o fim de tarde já faz tempo que foi descansar e a noite chega, cada estrela vem te avisar que está na hora de dormir. Pega o leãozinho, põe na cama, não vai enrolar, deixa o pensamento ir embora, o sono está por vir, pois está na hora de dormir. Dá boa noite para o gato, lhe passando a mão, mostra o dente que caiu pro avô babão. Última pergunta na cabeça que não quer calar, porque dormir se amanhã é hora de acordar. Escovando o dente que é de leite de não se tomar, último traçado no desenho que é de colorir, pois está na hora de dormir. Ouve histórias de ninar no quente do seu cobertor, beijo no papai, na mamãe pra fazer sorrir, pois está na hora de dormir. Dá boa noite para o gato de novo, lhe passando a mão, mostra o dente que caiu de novo pro avô babão. Última pergunta na cabeça que não quer calar, porque dormir se amanhã é hora de acordar. Escovando o dente que é de leite de não se tomar, último traçado no desenho que é de colorir, pois está na hora de dormir. Ouve histórias de ninar no quente do seu cobertor, beijo no papai, na mamãe pra fazer sorrir, pois está na hora de dormir. Boa noite, pois está na hora de dormir. Bom, pessoal, eu acho que eles dormiram. Eu tenho certeza. Bom, tchau, tchau.